Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série sobre os 35 anos da Constituição Federal. Pode entrar, por favor, fique à vontade. Decidir ou não quem pode ingressar no conforto do lar é um direito fundamental. Mas, em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial, é possível entrar na casa sem o consentimento de quem mora. Na hipótese de decisão judicial, é preciso estar devidamente fundamentada. A casa é inviolável, assim como o sigilo das correspondências. Também é inviolável o sigilo de dados e das comunicações telegráficas e telefônicas. Outros direitos invioláveis são a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Até nossos dados pessoais estão protegidos, inclusive nos meios digitais. E quem tiver seus direitos violados pode buscar indenização e, se for o caso, o direito de resposta na imprensa. Falando na imprensa, o artigo 5º da Constituição garante a mais ampla liberdade para a manifestação do pensamento e a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nós vamos chegar à conclusão de que, como estamos diante de uma colisão de dois princípios, o que tutela a liberdade de circulação de ideias, seja de opinião, seja de expressão, de um lado, e do outro, o princípio que protege a privacidade, intimidade, vida privada, honra ou imagem. Diante desta colisão, tem que fazer uma escolha decisória pela prevalência de um princípio ou pela prevalência do outro. Trata-se aí de uma relação de precedência condicionada. De acordo com as condições concretas do caso, se identifica qual é o princípio que vai preceder, aquele que se revela mais importante. Ao lado da liberdade de expressão, o acesso à informação é mais um direito básico do cidadão. E, além disso, um dever a ser cumprido pelos órgãos públicos, com exceção dos dados sigilosos essenciais para a segurança nacional. A publicidade dos atos governamentais vale ainda, como regra geral, para os processos em andamento na Justiça. Além da liberdade de ir e vir, bem como sair e entrar no território nacional com os nossos bens em tempos de paz, eu, você e todo mundo somos livres para promover reuniões públicas e pacíficas em locais abertos, mediante apenas o aviso prévio às autoridades e sem prejudicar outros atos coletivos. Somos livres para exercer qualquer atividade profissional nos termos das exigências estabelecidas em lei. Somos livres para criar, integrar e igualmente recusar a participação nos mais diversos tipos de associação, contanto que atuem com fins lícitos e sem um caráter paramilitar. Para se criar uma associação ou uma cooperativa, diz o artigo 5º, inciso 18, que não há necessidade de autorização estatal, inclusive é vedada a intervenção do Estado no funcionamento das associações e das cooperativas. Nesse mesmo sentido, o inciso 19 garante que, para suspender ou para dissolver as atividades de uma associação, há necessidade de ordem judicial para evitar que a polícia, que o Ministério Público, que o Executivo determinem, algum tipo de medida restritiva a esse direito tão importante. Temos também no artigo 5º o princípio da liberdade negativa de associação previsto no inciso 20. Ninguém é obrigado a se associar ou a permanecer associado. Temos ainda a previsão de representação judicial ou extrajudicial, trazendo aqui a associação como instrumento fundamental
de viabilizar o acesso à justiça, de intermediar alguns conflitos. A nossa Constituição Cidadã foi a primeira da história do Brasil a determinar a edição de lei específica para as nossas relações de consumo, o que resultou no Código de Defesa do Consumidor. Além da geladeira cheia, tem o carro, essa casa aqui, um investimento. O artigo 5º assegura que, após a morte, o que a gente deixa será transmitido aos herdeiros, inclusive os bens de estrangeiros com família brasileira. Toda a criação artística e acadêmica está protegida pelos direitos autorais, outra previsão constitucional do artigo 5º. Esse direito fundamental de exploração econômica exclusiva da criação intelectual inclui a propriedade industrial, por meio do registro de marcas e patentes. E temos ainda o direito de imagem, de que qualquer pessoa pode se valer quando a própria imagem ou voz é reproduzida em uma obra ou no contexto de atividades esportivas. Eita, tá na hora da Rádio Justiça, a Voz do Brasil. Alexa, sintonizar a Rádio Justiça. Sintonizando Rádio Justiça. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe à parte devedora comprovar, para efeitos de impenhorabilidade, que sua propriedade rural, além de pequena, é trabalhada pela família para a própria subsistência. De acordo com a relatora ministra Nancy Andrighi, é mais fácil ao devedor demonstrar a veracidade do fato alegado por ser o dono do imóvel. O colegiado também confirmou a jurisprudência segundo a qual a impenhorabilidade é mantida mesmo quando o imóvel rural for dado em garantia hipotecária pelo proprietário. Do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Esse entendimento do STJ, que a gente acabou de ouvir na Voz do Brasil, está ligado à proteção constitucional da pequena propriedade rural explorada economicamente pela família proprietária, de modo que esse imóvel não pode ser penhorado para pagar dívida resultante de sua atividade produtiva. O direito de propriedade e a importância da sua função social também estão lá, no artigo 5º da Carta Magna. Porém, como tudo que já vimos até aqui, nenhum direito é absoluto. Tanto a desapropriação como a requisição, são hipóteses ou modalidades de intervenção do Estado, na propriedade, especialmente na propriedade privada. O fundamento constitucional da desapropriação ou é a necessidade ou utilidade pública ou é o interesse social, com o propósito de uma melhor e mais justa e equitativa distribuição de bens. Claro que pressupõe a desapropriação o descumprimento pela propriedade privada de sua função social ou pela falta de produtividade daquela propriedade privada. Na requisição, que envolve o uso pelo Estado da propriedade privada, o fundamento, aí sim, é a urgência, é o iminente perigo público, o que não existe na desapropriação. Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos vários casos de requisições estatais da propriedade privada, ou seja, o Estado precisando daquele estádio de futebol que pertence a alguma agremiação esportiva, de tal modo que eu tenho aqui o uso coativo, cogente, por parte do Estado a um bem que pertence ou é de titularidade privada. Propriedade, liberdade, uma vida com mais dignidade. São tantos direitos no único artigo, não é mesmo? Mas essa conversa a gente deixa para o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela visita. Até a próxima. Tchau.